Livro de Lucas, capítulo 5, verso 27 e 28. Todos encontraram. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorificamos a Ti, Senhor. Pai, diante de Ti, estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra. Pai, diante de Ti estamos para reverenciar o Teu nome, Pai. E ouvir, Pai, a Tua palavra. Que o Teu povo que está diante de Ti compreenda, Pai, a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então essa história, até perguntei para o pastor João, era Mateus, né? Levi é o nome de Mateus, né? E era uma pessoa que, como talvez muitos de nós, não era muito bem vista diante da sociedade. Levi ou Mateus, enfim, posso falar os dois nomes durante o sermão, mas era uma pessoa que, pela profissão que ele tinha, que era um coletor, ou seja, um cobrador de impostos, pessoa que conhecida por tomar recursos financeiros das pessoas para entregar ao Império Romano. O povo de Israel era cativo ali do Império Romano naqueles dias. Então ele era rejeitado, ele era desprezado, não era bem visto. Onde ele chegava, o pessoal não ficava muito perto, o povo não ficava muito perto, porque era uma pessoa que não tinha o respeito do povo pela profissão que ele exercia. Só que ele foi visto por Jesus. Estava sentado no posto de trabalho dele, não sei pensando em quê, não sei prestes a fazer o que ele estava fazendo sentado naquele momento, mas ele estava lá. E Jesus o chama, imediatamente ali, viu e já o chamou. Mas, diante desse fato, do chamado, enfim, de tudo, o que me deixou intrigado, assim, ao mesmo tempo maravilhado com o texto, foi a agilidade em que tudo se ocorreu. Em 2 versículos, poucas linhas, Jesus chama um dos seus e ele vai. Sem muito alarde, nem muita conversa, ele vai. Não teve muito... Não pensou em nada, só foi. Isso é uma grande lição para nós. Mas, nesse momento que nós temos de tantas dificuldades na nossa vida, e que talvez nós não compreendemos, nós não queremos compreender muitas vezes, é que Jesus Cristo vê em nós o que nós não vemos e o que os outros também não veem. E naquele momento, como eu disse, com certeza Jesus estava no começo ali do ministério, depois convocaria outros discípulos, mas com certeza haviam, entre aspas, candidatos muito melhores do que Mateus para ser um discípulo, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista até de atividades nas sinagogas, na obra daquele momento do povo de Israel. Com certeza haviam pessoas com muito mais qualificações, méritos, enfim, muito mais condições de ser discípulo de Jesus do que Levi. Mateus era um cara que era detestado, que era repudiado pelo seu povo. Imagine só, nos dias atuais, se uma pessoa a qual nós não gostamos, se Jesus estivesse aqui, se o ministério fosse nesses dias, se alguém que nós não gostamos, que é rejeitado pelo povo, fosse chamado para discípulo. Só que Jesus vê aquilo que nós não vemos. E que o povo não vê, e que nós, pessoas, estamos aqui, nós não vemos. Porque ele sabe de tudo, obviamente, então ele vai ver mesmo que nós não vemos, por definição. Mas, de tudo isso, Jesus, obviamente, já sabia que Mateus seria um dos seus discípulos. E por Jesus ver justamente aquilo que nós não vemos, e aí talvez está o grande pulo do gato disso tudo,
que nós, no nosso dia a dia, nós não percebemos isso. E nós colocamos diversas barreiras, diversos poréns, diversos senãos, né? Para segui-lo. Então o sermão de hoje é sobre seguir Jesus. Da forma mais simples, prática e rápida possível, sem muita conversa, como foi o diálogo de Jesus com Mateus. Então Jesus vê aquilo que nós não vemos, ele vê aquilo que a gente não enxerga, que a gente não quer ver muitas vezes também, diante das nossas limitações, né? De espírito, de alma, enfim, todas as crises que a gente carrega ao longo da nossa vida. Isso muitas vezes nos impede de seguir Jesus. A gente que trabalha com recursos humanos, a gente tem um ditado tradicional de que qualquer equipe ela é um espelho do líder. Qualquer equipe, qualquer conjunto de pessoas que se submete, se sujeita a algum terceiro, com o passar do tempo, claro, ela vai ser espelho, a cara daquele líder. Tudo que o líder faz, a forma que o líder pensa, se posiciona, age, se comporta, inclusive até trejeitos, né? Caras e bocas e gestos, a equipe faz igual. E isso é cientificamente comprovado. Na empresa, inclusive, a gente enxerga isso dentro das equipes que a gente tem na empresa. E em qualquer agrupamento humano, também é assim. No passar do tempo, os filhos, os netos, aqueles que têm mais contato conosco, que nos enxergam uma liderança, uma pessoa que nos inspira ou que está ali com a gente, essa pessoa acaba sendo espelho do que nós fazemos. E aí a pergunta: quem está liderando você? Quem lidera a sua vida? Quem você está seguindo? Quais os padrões de comportamento você tem tido que talvez mostram que você não siga a Jesus? Ou quais os padrões que você tem tido que mostram que você segue a Jesus? É uma reflexão que Deus chama todos nós essa noite. A quem nós estamos seguindo? A cópia de quem nós estamos sendo? Isso é reflexo de quem nós estamos sendo. Nós estamos sendo reflexos de maridos, de esposas, de filhos, de netos, de pais, de tios, de avós. Somos espelhos dos amigos que às vezes nos dão conselhos que não são aquilo que Jesus deseja para a nossa vida. De quem nós somos espelho? Quem nós estamos refletindo? Quais comportamentos nós estamos tendo? E não digo aqui na igreja, não. Porque aqui na igreja ainda existe uma certa, sei lá, cerimônia, uma certa etiqueta que nós não somos quem talvez somos no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa relação pessoal. Reflita. Quem eu estou seguindo? E Jesus vê aquilo que nós não vemos. Falei. Ele enxerga e ele sabe muito bem quem nós somos. E o que como eu falei no começo, o que mais me intrigou, assim, me deixou maravilhado em tudo, foi a dinâmica do negócio ali, da conversa. Foi muito rápido. Ele não perguntou, deixa eu ali ver com a minha esposa, ou com meu pai, ou com a minha mãe, como é que eu vou fazer. Ele não perguntou isso, ele não ponderou absolutamente nada. Ele não ponderou o trabalho, Mateus. Ele não ponderou riqueza, dinheiro, porque com certeza ele tinha, dispunha de recursos, trabalhava num cargo importante, de confiança do império. Um cara desse não ia ter um salário ruim, um pagamento ruim, uma renda ruim, uma vida ruim. Era uma pessoa de posição. Só que ele não pensou em absolutamente nada quando foi chamado por Cristo. Mateus, naquele momento, se colocou nas mãos de Jesus. Falou, ó, levantou e vamos embora. E o quão próximo disso nós estamos aqui hoje, né? Quanto nós estamos dispostos a não largar tudo, mas se for preciso, por que não? Mas não é largar tudo.
Não é abandonar a família, abandonar emprego, se for preciso, tal, quem sim, com certeza. Mas é nem disso que eu estou falando nessa noite. É muitas vezes de renunciar a você mesmo, a tudo aquilo que você foi aprendendo ao longo da vida e construindo cultura. Lá na empresa a gente tem um projeto de fortalecimento de cultura empresarial, que a gente fala, onde a gente reforça ali a cultura da empresa, o que a empresa acredita, o que a empresa quer que a gente faça no dia a dia, o que a gente não pode fazer, como fosse um código de conduta mesmo, profissional. Só que cultura ela é construída ao longo do tempo. A empresa tem mais de 70 anos. Isso é construído com o passar do tempo. E nós também somos assim. O ser humano constrói sua cultura familiar ao longo da vida. Até inclusive aonde que ele deixa uma toalha quando ele toma banho. Isso é cultura. Cada um tem a sua. Tem gente que deixa em cima da cama, tem gente jogado no chão, pendurado na porta, pendura no varal. Cada família tem uma forma de fazer. Se almoça junto, se não almoça junto, enfim, se valoriza Natal, enfim, eventos. Cada família tem a sua cultura. E nós nos apegamos tanto a essa cultura que a gente quer inserir Jesus na nossa cultura e não abrir mão de nada. A gente quer inserir Jesus Cristo na nossa cultura, ele tem que se encaixar na nossa vida e é isso aí. Encaixou bom, não encaixou tá bom também, e eu vou do jeito que eu dou conta aqui. A palavra de Deus diz em Romanos, a gente falou isso aqui no penúltimo encontro do Ministério de Louvor, que os dons de Deus são irrevogáveis. E isso me causou, quando eu estava estudando aquele texto do livro, me causou uma mexida grande. Aí, calma aí, se o Deus me deu um dom, eu não posso abrir mão dele. Não é assim. Não é algo que eu posso abdicar ali e sair fora. Não. Dom de Deus, chamado de Deus, é irrevogável. Ele não vai voltar atrás no chamado. Ele não vai voltar atrás. Não, gente, vou cancelar aqui, vamos cancelar esse chamado aqui, deixa isso aí para lá. Não. Ele me dá o dom, me dá o chamado. E eu tenho que executá-lo, cumpri-lo. A cruz até é minha, eu tenho que carregá-la. Aí está aí, Romanos 11, 29. Então, eu não tenho esse direito. Eu não posso abrir mão. Eu não posso simplesmente chegar no ministério pastoral ou no líder, mas geralmente é no ministério pastoral que recai. E eu não posso falar assim, não quero mais. Fique à vontade para executar, porque eu não quero mais. Os dons de Deus não são revogáveis, eles são irrevogáveis. Se Ele me chamou para uma obra, para uma boa obra, eu tenho o dever de executá-la, porque Jesus morreu por mim. O preço maior Ele pagou. Tudo que nós fazemos aqui é muito pouco. Tudo que nós fazemos aqui é apenas servir. Prestar um serviço. Executar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Um trabalho. Deus nos chamou para esse trabalho. E Mateus teve esse insight, essa consciência de na hora que Jesus o chamou, ele levantou e foi, só foi. Creio eu que com a roupa do corpo. Não passou nem em casa para juntar as trouxas. Foi. Não deu satisfação de nada para ninguém, levantou e só foi. E quando nós falamos disso, quando nós falamos nisso, se trata de tomar a decisão, de entender e tomar a decisão de servir, de seguir a Jesus e abandonar toda aquela cultura, lembra? E abandonar aquela cultura minha de querer achar que Jesus precisa se encaixar na minha vida. Não. Nós cantamos aqui a plenos pulmões, né? Jesus é o centro, pastor Zé Delcio lembrou aqui na abertura. Nós cantamos aqui a plenos pulmões, né? Gritamos aqui. Aí canta só a igreja grita, bonito. Jesus é o centro. E fica lindo. Só porque o nosso dia a dia, a nossa adoração diária que vai falar por nós. Muito mais do que só cantar aqui. Cantar aqui tem que cantar mesmo. Mas a vida diária que é o negócio, chave do negócio.
E seguir a Jesus é isso, é colocá-lo no centro. Colocá-lo no centro, mostrar, viver. Se nós falamos que porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a gente tem que viver isso. É por ele, é para ele, para a obra, para o povo. E a gente tem que segui-lo. E para segui-lo a gente tem que tomar decisão. Eu não posso ficar por tantos e tantos e tantos anos esperando a hora certa para servir, como se eu fosse o proprietário, o dono da verdade absoluta. Então quer dizer, não, esse ano não estou pronto para ser ministro de alguma coisa na igreja, ministro de louvor, por exemplo. Não, esse ano não estou pronto, né? Quando eu acabar a faculdade, quem sabe? Quando eu trocar minha escala no trabalho, quem sabe? Quando eu formar, quando eu for promovido, ou quando eu até conseguir um trabalho que é menos cansativo, um meio período, ou até um home office, não sei, aí eu consigo servir melhor. Não. Se nós estamos falando que os dons de Deus são irrevogáveis e que Ele morreu por nós, não cabe a nós decidir como. Não cabe a nós decidir quando. Quem define isso é Jesus Cristo. Antes de Jesus o chamar, Mateus seguiu a vida, estava seguindo a vida dele, como nós fazemos aqui. Amanhã todo mundo, aqueles que trabalham, vão levantar cedo e vão para os seus trabalhos. Aqueles que têm seus compromissos particulares, vão para os seus compromissos particulares. E Mateus estava levando a vida dessa forma. Estava seguindo a vida, trabalhando. Talvez tivesse ouvido falar de alguma coisa sobre esse Jesus que estava por aí andando já e começando a fazer alguns milagres e falando de evangelho, o que é isso? Mas no momento em que Jesus o chamou, ele tomou a decisão instantânea de segui-lo, sem reservas, sem poréns, sem letras miúdas, né? Letras minúsculas, sem asterisco, sem nada. Foi seguir a Jesus. Nós não temos esse direito, irmãos, nessa noite faz para vocês, nós não temos esse direito de querer encaixar Jesus como se fosse uma parte da nossa vida, um algo mais na nossa vida. Não é. Ele deve ser tudo na nossa vida. Ele tem que ser tudo na nossa vida, irmãos. Ele é o centro, como nós cantamos aqui. Ele deve ser o centro. E nós precisamos sempre viver seguindo a Jesus. Mostrando, vivendo, dando os exemplos que a gente tem que dar na nossa vida, dando os exemplos que a gente tem que dar para a nossa família, no trabalho, ser reconhecido como filho de Deus. Quantos de nós já ouvimos, ou ouvimos de nós mesmos, ou ouvimos de outra pessoa, nossa, mas nem parece que ele é crente, a forma como ele comporta, se isso aí for crente, Deus me livre, ser crente, igual esse irmão aí. Quantas vezes nós ouvimos isso, às vezes de outras pessoas, não de nós mesmos, mas também às vezes até de nós mesmos. Algum amigo mais próximo que vê nosso comportamento e fala, nossa, mas que você é crente mesmo, tem certeza? Tem certeza? Se for crente igual você, está enrolado. Seguir a Jesus é tomar decisão. É decisão. E é uma só. Porque como eu falei, os dons de Deus são irrevogáveis. Eu não posso depois tomar outra decisão de não seguir mais. De abandonar ministério, de abandonar chamado. Porque às vezes eu fiquei chateado com alguma coisa na minha vida, ou alguma coisa dentro da igreja, ou alguma coisa na minha família. Se eu sou chamado, nada me separa disso. Quem me separa disso sou eu mesmo, com a minha vaidade, com o meu comportamento, com a minha postura. Quando Jesus nos chama, Ele entrega a cruz para a gente carregar a nossa. E aí cada um que faça a sua autoanálise, aí, ver a consciência, olhar a consciência e ver o que está fazendo com o chamado que recebe de Deus, de Jesus Cristo. Então, seguir Jesus é tomar decisão, é entender que Ele vê o que nós não vemos,
é entender que Ele não é um pedaço de Lego que a gente encaixa na nossa vida, né? Aquelas pecinhas. Ele não pode ser uma peça a mais na nossa vida, Ele não pode ser uma página na nossa vida. Ele não pode ser algo a mais na nossa vida. E nós devemos segui-lo. Como eu falei, Mateus não hesitou hora nenhuma. Nenhuma. Na hora que chamou, ele já levantou e foi. Sem reserva. Imagine nós, se Jesus chegasse para nós agora e te chamasse, siga-me, levante e siga-me. Qual seria a nossa postura? Como que nós faríamos? A gente ia pedir para mandar um WhatsApp para alguém? A gente ia falar que amanhã vai? Me espera aí, marca o horário, manda a localização que amanhã eu estou lá. Como é que a gente ia fazer? São perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Como seria o nosso comportamento se fosse conosco? E aí, se resta ainda alguma dúvida de que Jesus te chamou para uma obra, olhe para você mesmo. Sinta-se. Sinta se você está sendo incomodado pelo Espírito Santo em algum momento. Se sente o incômodo quando não serve. Sente o incômodo quando não está aqui. Porque aqueles que são chamados e às vezes estão afastados do chamado, estão afastados da obra, sempre vão se sentir incomodados. Sempre vai ter uma coisinha formigando ali dentro. Poxa, eu podia estar lá. Eu podia estar fazendo, podia estar trabalhando na obra, podia estar buscando, servindo ao povo. E não se deixar levar por irritações desse mundo, que é outra coisa que nós fazemos. Qualquer irritação, problema, crise, BO, a gente foge. A gente acha que a gente serve pessoas. Nós servimos Jesus e Ele nos manda servir o povo. Mas nós servimos Jesus. Devemos servir Jesus, seguir Jesus. Jesus não chegou em Mateus e falou, segue o povo aí atrás de mim aí. Não. Segue-me. Jesus falou para Mateus segui-lo. E é claro, a partir daí vai ter o que vai ser feito dentro daquele momento. Mas quando a gente está tão focado em nós mesmos, tão focado em outras pessoas, tão focado em ouvir aquilo que nos agrada, a gente escolhe não seguir Jesus. A gente escolhe não segui-lo. Porque é muito complicado carregar a cruz, deveria, né? A gente coloca tanta dificuldade para carregar a cruz que, na verdade, a gente prefere viver como a gente está vivendo. Carrega quando convém. Ou nem carrega. Deixa ela encostada. Aí, às vezes, no culto, vem aqui e tenta carregar um pouco. E fica muito pesado. Aí fica muito difícil. Carregar quando convém torna muito mais pesada a jornada do cristão. Então, irmãos, nessa noite, faça essa pergunta a você mesmo. Quem você está seguindo? Quem você está colocando no centro, ou o quê? Né? Quem ou o quê você está colocando no centro da sua vida? Em função do que você está levando sua vida? Em função de quem? Quem que eu estou refletindo? A imagem de quem eu estou refletindo no espelho? Se eu olhar para o espelho agora, a imagem de quem eu estou refletindo? Se nós estamos dizendo que uma pessoa é espelho de tudo aquilo que ele segue, qual que é o seu reflexo? Reflita, irmãos. Reflita e, se não for Jesus Cristo, mude. Porque carregar a cruz não é fácil. Mas quando se ama Jesus, quando se tem prazer em estar na casa do Pai, a gente vem com prazer. A gente conta as horas para estar aqui. Eu falava muito com o pastor João, os cultos de quarta-feira são um oásis mesmo. É água no meio do deserto. A gente passa a semana atribulado com trabalho, com problemas e com questões, aquele negócio. E quando chega quarta-feira de manhã, a gente, poxa, hoje à noite tem culto. Graças a Deus. Quando a gente segue a Jesus, a gente vem aqui com prazer,
conta as horas para estar aqui, independente de se é quarta, se é domingo, se é uma consagração, se é um culto, se é um evento. A gente quer estar aqui servindo, louvando a Deus, participando. Então, irmãos, que nessa noite a gente faça essa análise, essa autocrítica, não sei, fazer essa reflexão. Qual é a imagem que a gente se vê quando a gente olha no espelho da nossa vida? A quem nós estamos seguindo nesses anos todos? E se não for Jesus, ore muito. Peça o favor do Pai para que ele se mostre a você, que ele te encontre, como Jesus viu Mateus sentado. E quando ele te chamar, levante e sigam imediatamente. Amém? Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorifico a Ti, Jesus. Diante de Ti está o Teu povo, Pai. Pai, diante de Ti queremos, Pai, pedir que o Senhor apareça a nós, mostra-te a nós, Jesus, nessa noite. Pai, que o Teu povo que está aqui diante de Ti nessa noite, Pai, possa compreender o Teu chamado a cada um, Pai. Que nós possamos entender o nosso chamado. Entender que nós precisamos colocar o Senhor no centro. Que nós precisamos seguir a Ti, Jesus. E não seguir nosso coração, não seguir pessoas que não estão debaixo da Tua bênção, Pai. Seguir pessoas que sequer Te conhecem, Pai. Que sequer o conhecem. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.